A cor que faltava no papel também fazia a vida crônica. Numa velha casa cedida, uma mulher, 5 filhos e mais um se preparava para vir ao mundo. O sol não conseguiu ofuscar o armário vazio, o colchão sem lençol, a mesa sem pão, mas dava destaque aos buracos nas paredes entre as madeiras mal organizadas. O buraco em frente à casa quis abraçá-la no dia do parto, puxou-a para dentro e insistiu que ficasse. Sozinha, lutou pela vida daqueles que a esperavam. O motorista olhou-a assustado. De onde poderia vir aquela mulher com claros sinais de parto iminente, revestida de barro, tendo apenas a companhia do próprio feto? Não questionou, seguiu de forma acelerada com destino ao hospital mais próximo. A cidade, que fazia aniversário naquele mesmo dia, ganhou a menina de presente. A repórter no jornal foi a inspiração para o nome, Edilma. Sempre que a patroa deixava, a pequena a acompanhava na faxina do dia. Havia regras claras para tal permissão. Não mexa em nada, não fale, fique sentadinha, coma somente o que lhe for oferecido. O relógio despertou. Hora de recomeçar. Mas o pão que tinha aquele dia à mesa anunciava a boa nova que estava por vir. Algo ia acontecer. Antes de seguir para o ponto de ônibus, decidiu olhar a caixa do correio e teve a melhor surpresa dos últimos anos, a carta da X. Um misto de alegria e lágrimas tomou conta do rosto da matriarca. Tudo se misturou numa dança de gratidão. Expansão do Setoró foi o destino. Mato, terra, escuridão. Era o cenário perfeito para um recomeço. Ao findar o dia, os colchões se abriam ao chão e acolhiam os 6 irmãos para mais uma noite. No trajeto para uma das faxinas, soube de um tal concurso para merendeira em escola pública. Os estudos, luxo proibido aos pobres, era lembrança vaga em sua memória. Mas arriscou e teve a doce surpresa de ver o seu nome no resultado final. A vida lhe sorria novamente. A pequena, agora com 7 anos, acompanhava a mãe na rotina da escola. Paredes de tijolos protegiam 7 moradores e muita coisa havia melhorado até ali. Mas a violência e a criminalidade bateram à sua porta. Certo dia, a matriarca viu a Kombi passar. Havia rumores que as pessoas que nela estavam ofereciam emprego aos menores, que tinha carteira assinada e tudo. Correndo para alcançá-la, quebrou um pé do único par de chinelos que tinha. Soltou alguns palavrões, mas acelerou a corrida para valer o prejuízo. Satisfeita com o endereço que recebeu do moço da Kombi, estendeu a mão em direção ao veículo, numa breve oração de gratidão. A pequena apreciava a situação. Tinha pouca idade para entrar no pacote dos filhos apresentados à instituição, mas observava com atenção o empenho da mãe em garantir a vaga dos irmãos mais velhos, que também ansiavam pela oportunidade do trabalho. O destino sorria para um dos filhos. Edilene ia trabalhar. Tinha apenas 14 anos e enchia a matriarca de orgulho. O irmão, sem sorte, não foi chamado para o trabalho formal. Catou sua caixa de engraxate e seguiu fazendo aquilo que há anos fazia. Com a mudança da legislação, não pôde prontificar seu trabalho aos 14, mas, aos 16, certa de que escreveria uma nova história, lembrou da Kombi branca e insistiu na possibilidade de tornar-se uma adolescente trabalhadora. As portas se abriram e, agora, ela era parte da equipe do Centro Salesiano do Menor, Cezam. Orgulhosa da logo que estampava no peito, sentia que seu destino começava a ser escrito ali. Não entendia como um homem que havia nascido tanto tempo antes poderia de alguma forma alcançar o seu destino, mas apreciava com afeição a grandiosidade do que vivia. Os educadores demonstravam real preocupação sobre o seu desempenho escolar, sobre as relações familiares, sobre os seus planos para o futuro. Aliás, Edilma, o que você quer ser no seu futuro? Perguntou um deles. Na hora não soube responder, mas depois de alguns dias entendeu que seria plena ao doar-se para o bem dos outros. Viu na pedagogia a possibilidade de tornar isso possível e escolheu o que seria em seu futuro. Dos problemas de inassiduidade aos conflitos com a lei, Edilma viveu intensamente as provas que seus educandos tinham de enfrentar. Apesar de completa em suas escolhas, após 14 anos de sim, decidiu dizer não e seguiu na escrita de uma nova história. A família tinha crescido, a essa altura já tinha seus próprios filhos.
Ela não teve férias, licença maternidade, final de semana. Todo e qualquer tempo foi usado para dedicar-se aos estudos. Quando na posse, recheada de emoção, trouxe o troféu das vitórias que alcançara. As lembranças já não vinham carregadas de tristeza, mas de orgulho por não ter parado no caminho. As escolhas que havia feito até ali a permitiu se aproximar de pessoas que sabiam que ela podia ir além. Mestrado? Eu? Pensava. Era chegado o momento de ir além na sua missão de vida, naquela inspirada por Dom Bosco. O que aprendeu quando foi acolhida, deseja oferecer ao mundo e isso não cabe dentro dela. Deseja que o jovem tenha garantia de acesso aos estudos e que o sustento familiar não seja o motivo do abandono escolar. Ela quer que eles tenham o direito de escolha e não se sintam obrigados a ajudar na reforma da casa do vizinho para garantir o pão na mesa da sua própria casa, abandonando assim a sala de aula e as possibilidades de um futuro extraordinário. Ela achou que tinha conhecido o mundo quando chegou à graduação, mas encontrou a Via Láctea quando começou o mestrado.